Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, dentro do possível, na verdade. E na aula de hoje nós vamos estar conversando sobre um novo tema. No mês passado, né, nos últimos encontros, nós estávamos falando sobre o basquete, na verdade. E no basquete nós podemos observar algumas curiosidades, algumas regras, os fundamentos, a origem e o jogo em si. Não é verdade? Teve gente que não me mandou, olha só, gente, cobrança, hein? Teve gente que não me mandou o print do jogo que vocês estavam fazendo. Teve gente que mandou no e-mail, falou, professor, depois eu mando para você. E por fim não mandou, tá? Considero só meia tarefa feita. Hoje nós vamos dar início a um novo tema. Qual tema será que é esse? Beleza? Vamos mergulhar na história, na origem do atletismo. Pessoal, o atletismo moderno ele é composto por 3 modalidades específicas. São os saltos, os arremessos e as corridas. Tudo bem? São esses 3. Professor, da onde veio, qual é a origem do atletismo? É muito difícil a gente mensurar, a gente medir a origem do atletismo, sendo que o atletismo está intimamente ligado com a origem do movimento humano. Percebam, desde os primórdios, nos confins da Terra, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles precisavam correr, lançar e saltar para conseguir o seu alimento. Antigamente, lá na pré-história, não existia mercado, mercearia, padaria, em que eles poderiam facilmente, com o sistema monetário, a moeda, a nota, né, trocar por um alimento. Não existia isso. Eles tinham que caçar o próprio alimento. Olha só. E com isso, eles muitas vezes precisavam correr, saltar e lançar objetos para caçar ou fugir dos bichos, dos animais maiores do que o ser humano, como por exemplo o mamute. Acredita-se que as modalidades do atletismo em forma competitiva tiveram início há mais ou menos 776 anos antes de Cristo. Olha só, é muito tempo, não é verdade? A gente calcula mais ou menos aí mais de 2.800 anos. É muito tempo. Então, galera, o que aconteceu lá nessa época? Foi lá na região de Olímpia, tudo bem? Para quem não sabe, fica lá na Grécia. E lá o pessoal se reuniu para tentar ter mais diversão e tal. Acredite-se os historiadores também, para fazer culto aos deuses, né, aos deuses gregos, principalmente a Zeus, que é o deus do trovão, né, da justiça, enfim. E eles faziam essa cerimônia de 4 em 4 anos. No começo acontecia em um dia, então de 4 em 4 anos, um dia, eles reservavam para fazer os jogos das Olimpíadas, que envolviam as modalidades do atletismo. Com o passar do tempo, foi se acrescentando mais modalidades. O intuito, o objetivo, já começou a mudar, né? Foi bem naquele período, o professor Tiago vai saber dizer melhor do que eu, período homérico, né, em que trazia observância para o belo do corpo, né? Então a ideia era ter um corpo cultural e tal. Por isso que a gente encontra nas estátuas gregas aquele físico perfeito e tal, né? Então, assim, aconteceu que eles foram incrementando mais modalidades do atletismo, que a gente conhece hoje, lá na antiguidade.
E foi bem bacana. Tinha corridas, tinha os saltos, tinha os lançamentos, algo parecido com o dardo de hoje, tipo uma lança, né? Aí tinha corrida de bigas, que são tipo carroças puxadas a cavalo. E aí tem uma curiosidade, hein? Nessa corrida de biga, que teve a primeira participação feminina e a mulher foi a campeã. Olha só que legal. Parabéns, mulheres! Inclusive, feliz Dia das Mães aí para as mães de vocês. Mandem um forte abraço para todas. E, por enquanto, vamos com calma. Tinha também lutas, algo parecido com o boxe hoje em dia, né? Uma luta livre e um judô. Eram essas 3 lutas que tinham. Professor, isso é atletismo? Não, isso incorporava os Jogos Olímpicos que cabeceavam as Olimpíadas antigas, né? E inclusive os Jogos de Atletismo. Passaram-se muitos anos e mais ou menos no ano 300 depois de Cristo, lá no Império Romano, aboliu-se os Jogos Olímpicos. Foi muito triste mesmo, na verdade. O Império Romano aboliu, na verdade, muito da cultura grega, né? Inclusive os Jogos Olímpicos. Eles dominaram ali e aboliram todos os jogos. Porém, contudo, todavia, no entanto, você deve estar se perguntando: professor, mas ia ter jogo olímpico esse ano lá no Japão. Não acabou não, professor, você tá louco. Nós chamamos então de Olimpíadas Modernas, tudo bem? Em 1894 surgiu o Comitê Olímpico Internacional, ou o COI. O Comitê Olímpico Internacional, então, promoveu em 1896, 2 anos após a sua origem, a primeira Olimpíada moderna, que é o que a gente tem hoje. Também foram se passando os anos e colocaram-se vários esportes lá. O atletismo é uma das modalidades mais famosas que nós encontramos dentro do universo olímpico. E sempre sendo as 3. Vocês se lembram? Me ajuda aí. Os saltos, as corridas e os arremessos. Aí, muito bem. Você saberia me dizer o nome de um atleta olímpico brasileiro que fez história? Então nós vimos que o atletismo ele incorpora principalmente a questão das Olimpíadas, né? O maior evento do atletismo são as Olimpíadas. E nós vimos já, né, relembrando as 3 modalidades, dentro de cada modalidade dessa, nós encontramos diversas provas, inclusive algumas que misturam as 3. Por exemplo, dentro do universo da corrida, nós temos as corridas de 100 metros, 200, 400, corrida em revezamento, corrida com barreiras. Nós temos corridas de 800, 1.500, 3.000, 10.000 e a maratona, que é o equivalente a 42 quilômetros, 42 mil metros. Tá louco, cara, é muita coisa, velho. Dentro do universo dos lançamentos ou arremesso, nós temos 4 provas. Nós temos o lançamento de dardo, nós temos o de peso, que é uma esfera metálica, nós temos o de martelo e o de disco. Não é CD, tá? É disco, é diferente. E por fim, nós temos as provas de saltos, que também são 4. E dentro dessa nós conseguimos dividir... Peraí que com a outra mão eu consigo fazer. Nós conseguimos dividir em 2 espaços. Os saltos em distâncias e os saltos em altura. Meu Deus, é difícil fazer isso, hein? Os saltos em distância, nós temos o salto em distância, como o próprio nome já diz, e o salto triplo. No salto em altura, nós temos o salto em altura, como o próprio nome já diz, e
o salto com vara, que o atleta utiliza uma vara para conseguir saltar a maior altura possível. Pois é, galera, essa daí é a tarefa de hoje. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês alguns vídeos bem interativos, assim, bem bacana, que caso nós estivéssemos lá na escola, eu passaria para vocês também via data show ou televisão para vocês, tá? Então eu vou anexar aqui embaixo, vou colocar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Lá na plataforma digital, lá na agenda digital, também vai ter, tudo bem? E a tarefa é vocês pesquisarem sobre a vida de um atleta do atletismo brasileiro que fez história no mundo. Será que vocês conseguem? Tá lançado o desafio. A resposta não deve ser mandada no meu e-mail. Eu vou colocar para vocês mandarem para mim o retorno pelo Google Forms. Tudo bem? Que eu consigo me organizar melhor. Beleza? Então, essa é a tarefa dessa semana, galera. Pessoal, então é isso daí. Pesquise. Qualquer dúvida, manda para mim no meu e-mail ou pelo chat da agenda eletrônica. Beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus e se cuidem. Tá todo mundo usando máscara? Tem que usar máscara, hein? Um abraço a todos.